Tudo bom, pessoal? Aqui é o Binho. Aqui eu tô com meu pai hoje, que ele tem pesquisado muita coisa e tem muita experiência de vida também, né? Ele lê bastante e a gente vai estar conversando hoje e fazer um bate-papo aqui, bem de leve, tá? Tudo bom, pai? Ah, o nome dele é Rui. Rui. Tudo Certo. bom, pai? Tudo bom? E aí, joia? Tudo certo por aí também? Tudo certo por aqui também. Então É, vamos lá. e bom, você pode contar rapidinho assim o que você tem feito? Eu estou fazendo um curso muito grande de TI e nesse curso de TI ele apresentou vários insights, tá? E que eu estou jogando para o lado onde dá para jogar na parte de cristianismo, né? E eu fiz inclusive um curso sobre a felicidade, né? Como é que se consegue a felicidade? E lá nesse livro tem vários itens falando de coisas que você vendo você acha na Bíblia. Você tem visto assim que o pessoal tem pego, parece que tem pego muita coisa assim que já existe na Bíblia, ou é muito semelhante assim quando eles procuram falar sobre esses tipos de assunto? Olha, eu tenho notado na parte administrativa, e esses cursos que eu estou fazendo são da parte administrativa, que eles estão encaminhando para uma direção que indica, que a Bíblia indica que é o melhor relacionamento entre pessoas. Tá? Então está começando a ter uma convergência nesse sentido. Ah, isso é interessante, né? Saber disso daí. Então dá para meio que dizer que, apesar das pessoas, não posso dizer todas, né? Mas o mundo em geral, as empresas é, querer caminhar fora do ambiente cristão, eles estão cada vez mais se aproximando, então, de algo mais próximo do que a Bíblia fala. Eles estão se aproximando porque eles estão percebendo que esses princípios eles levam um resultado melhor dentro da empresa. Antes era um sistema em que existia um chefe subordinado, ou patrão empregado, ou dono escravo. Né? E isso ele trouxe muitos problemas dentro das empresas. E aí eles, na busca por uma saída para os problemas, eles estão chegando nessa conclusão, que é uma conclusão que já existe na Bíblia há muito tempo atrás. E pensando nesse assunto de como as coisas que você tem visto, estudado, né, e tem se aproximado muito da Bíblia, como é que a gente pode ver esse andamento, por que que as pessoas começaram? Tem uma coisa clara que você consegue enxergar, por que que as pessoas estão chegando muito mais próximo da Bíblia do que antigamente? Eu não sei se é muito mais do que antigamente, mas acontece o seguinte: à medida que a ciência progride, ela vai descobrindo cada vez mais que existe um fundamento em tudo isso. Ele nota que não é simplesmente algo jogado à sorte, mas são coisas que têm lógica. Então, o camarada que está observando, estudando isso, ele tem que chegar a uma conclusão lógica. Né? E ele não pode mais negar que existe uma lógica nisso. Então, essa teoria de que tudo aconteceu ao acaso, ele começa a ficar complicado. Inclusive, dizem que a teoria do Big Bang, né, que é a teoria que tenta explicar o que aconteceu, ele diz que ele serve para explicar o que está acontecendo agora, não explica como é que ele começou. Ele não é uma teoria para dizer como é que tudo começou. Então é interessante isso. Para quem estuda isso mais a fundo, percebe isso. Agora, a maioria das pessoas não, pensa assim: bom, teoria do Big Bang é como começou o universo. Não é isso que a teoria quer dizer.
Inclusive eu ouvi falar, né, que a ciência não consegue explicar o começo, e nem o fim, aonde vai chegar tudo isso, né, com a expansão do universo aqui. E tem algumas teorias que eu andei ouvindo dizer que ele expande-se a velocidade maior que a da luz. Conclusão, a gente não consegue enxergar ou perceber aonde que está indo. Tá? Porque tudo que ultrapassa a velocidade da luz, a informação que é gerada naquele lugar não chega para nós. Então fica difícil, né? Realmente extrapola todo o conhecimento humano, né? Ele foge da capacidade humana de percepção. Na verdade, ele está além do que a gente pode perceber. Eles, por cálculos, chegam à conclusão que existe alguma coisa ilógica no cálculo que eles estão fazendo. Então, isso que leva a eles pesquisarem mais é o fato de ser ilógico. Né? Tem algumas descobertas que, na verdade, não são descobertas. Eles chegam à conclusão que com essa teoria que existe não dá para explicar o que está acontecendo, então deve ter outra coisa a mais. E aí eles geram uma teoria para tentar explicar essa outra coisa a mais. E várias coisas foram descobertas depois disso, dizendo que aquela teoria que foi gerada, ele tem um fundamento. Eu acho interessante isso daí. E vai indo assim a coisa, na parte da ciência. Então não está indo de certeza em certeza. Está indo de descoberta em descoberta e chegando à conclusão que tem mais coisa a descobrir. E isso está acontecendo tanto na área da ciência quanto na área humana também, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Sobre comportamento, o que é melhor nas empresas, como que é melhor para as pessoas produzirem mais também. Não, é verdade, porque a máquina humana é um negócio impressionante. Tá? Nós somos uma máquina química, física, elétrica, né? E ele funciona de uma tal maneira que ele é muito complexo. Né? Algum tempo atrás, tinham várias teorias sobre o que fazia bem para o corpo humano. E de repente eles descobriram que aquilo não faz tanto bem assim. As primeiras teorias sobre alguns órgãos era que eles eram desnecessários. E de repente descobriram que na verdade eles têm uma função. Tá? Então, cada vez que avança mais em conhecimento em todas as áreas, né, biológica, química, física, astronômica, eles descobrem que as coisas têm sentido e que não existe coisa desprezível. Né? E isso é um princípio que está na Bíblia, né? Eu acho que só o fato também da parte psicológica deles terem estarem descobrindo e terem descoberto de que o cérebro, as funções do cérebro de proteção, de que causa os traumas, que causa o acobertamento de acontecimentos e fatos da vida, né? O funcionamento mecânico nosso nessa parte psíquica também é um negócio impressionante, porque são funções Algum muito tempo atrás, complexas, né? algum tempo atrás, eu me lembro que eles falavam que o cérebro não se refaz. E hoje a teoria já mudou. Diz que refaz, é claro, não é na velocidade que refaz, por exemplo, uma pele. Ele refaz e eles deram um número, não sei se é assim, tipo 30 células por dia, é alguma coisa assim, é pequena, tá? Mas ela se refaz. Então mudou a teoria isso. Né? Então as descobertas estão levando a essas coisas. E a gente sabe que a interação humana é um negócio muito complicado, muito complexo. Né? Ele envolve todo o ser da pessoa, que é todos os cinco sentidos, todas as emoções, todos os traumas. Então tem áreas que não estão claramente definidas. Então é por isso que é complicado.
É porque a gente não conhece tudo. E eu não sei se a gente vai chegar a conhecer tudo. É claro, cada vez mais a gente vai conhecendo mais. Mas tem muito ainda a descobrir. E como é que você vê essa relação de tudo isso com essa parte cristã? Então, a gente nota que sempre que acontece algumas dessas descobertas, a gente vê que algum princípio bíblico está confirmando isso. Tá? Então, o camarada que estuda a Bíblia a fundo, ele tem condições de soltar alguns conceitos que uma pessoa que conheça o outro lado, que é o lado científico, que às vezes o camarada que estuda muita teologia não conhece, ele enxerga através da fala que existe um alinhamento entre esses conceitos. Tá? Eles não são divergentes. Eles se confirmam entre si. Então isso é um negócio muito interessante. Hoje tem várias teorias que se alinham com os princípios bíblicos, né? Inclusive na parte de tratamento, condução de pessoas, como fazer um ambiente melhor dentro de vários lugares, empresas, seja escola ou qualquer outro lugar. E coisas também que eu vejo que às vezes já estava contido na Bíblia, algumas descobertas, que através dela poderiam ajudar muito a descobrir outras coisas dentro da ciência também, né? Uhum. Então, a gente tem hoje em dia um negócio chamado comunicação não violenta, né? CNV. E a gente vê que os princípios que eles falam dentro desse CNV são princípios bíblicos. Tá? E esse CNV é uma forma de você tentar comunicar sem ferir a outra pessoa, sem provocar a agressão à parte interior da pessoa. Tá? Porque esse fato de provocar um ferimento na parte interior da pessoa faz com que a outra pessoa se afaste, no mínimo. Isso para não dizer o mínimo, porque senão pode trazer até uma briga, tá? Pode trazer uma agressão como consequência disso. E a gente vê que os princípios, se seguir os princípios bíblicos, você obedece o CNV. Tá? Então é um negócio interessante isso também. Uhum. Tem outros princípios que você já estudou e que você vê que tem a ver com a Bíblia? Então, tem um tal de A Ciência da Felicidade, que é um livro sobre a felicidade. Que até você comentou no começo, né? Lá dentro, você vê, por exemplo, um dos princípios é você fazer uma meditação. A meditação faz bem para o ser humano, tá? Isso confirma que realmente a oração é um negócio positivo para a pessoa, tá? E um dos princípios que está lá é você ter uma religião, uma forma de ser feliz. Agora, é claro, né? Se você está em cima desse princípio, você fala, pô, já que você vai ter que assumir uma religião, por que não uma cristã? Tá? Porque eles dizem que qualquer uma serve. Mas que interessante, né? Porque é algo que fala sobre a felicidade e eles falam para a pessoa ter uma religião, ou seja, essa nossa parte espiritual tem uma ligação muito assim muito forte com a gente, né? Ela não, até eles estão descobrindo isso de que essa parte aí ela não está desligada do ser humano, que é carne, que é elétron, que é a parte psíquica, mas que tem essa parte que a gente precisa também, né? Sem isso é como se a gente fosse incompleto, porque eu creio que o princípio da felicidade é isso, né? Você ser um ser completo, né?
O princípio da felicidade é aquilo que o pessoal todo busca, né? Você se sentir bem, sentir contente, satisfeito, né? Independente da situação que se encontra. Tá? E dentro dessa ciência da felicidade, por exemplo, eles descobriram que o fato de você ter bens, ele traz uma felicidade durante um curto período de tempo. Logo em seguida, ele deixa de ser um motivo de felicidade. Claro, não vira motivo de infelicidade, mas aquilo não traz mais felicidade para a pessoa. Tá? Então, também é um princípio interessante, né? E a gente vê que a Bíblia fala muito bem sobre isso, né? É, tem muita coisa relacionada, né, nisso daí tudo. Tem, daqueles princípios, eu acho que nesse livro tinha uns 14 princípios, tá? Uns 9 é cristão. Dá para categorizar com o princípio cristão, né? Dá para categorizar, porque outros são às vezes técnicas, né? Uhum. Por exemplo, eles falam para fazer um livrinho em que você anota as coisas boas que aconteceram. Né? Agora, uma pessoa que está orando e está agradecendo sempre, ele na verdade faz isso. Ele está notando as coisas boas que está acontecendo à nossa volta. Já é uma forma de fazer uma lista, né, sobre. Ele fala em fazer uma lista, tá? Tem até um modelo de um caderninho para você fazer isso lá. É muito interessante mesmo. Então tem muitas coisas que são semelhantes ou até mesmo são as mesmas, né, do princípio cristão. É, é, as mesmas. Agora, é claro, tem uma grande, vamos dizer, virtude desse negócio todo, tá? Da parte científica. É que eles estruturam a coisa. E às vezes para um cristão aquilo lá é um negócio assim, meio etéreo, né? Que você não tem assim uma coisa muito palpável. Tá? E às vezes isso faz com que a pessoa se perca. Né? A gente tem muito caso de pessoas que entraram nesse meio científico e à primeira vista, o primeiro ponto de vista, ele se afasta do cristianismo. Tá? Tem até um princípio que diz assim: se você conhece superficialmente a ciência, você se afasta do cristianismo. Agora, se você conhece profundamente, você se aproxima. Interessante. E como que você, assim, você falou disso daí, né? Dá para explicar um pouquinho melhor de como isso acontece? Não, é que o camarada que tem um conhecimento superficial da ciência, ele pensa que a ciência resolve tudo, tá? Então é o outro Deus, vai, que explica tudo. Então, enquanto você está nadando na superficialidade da ciência, tudo é conhecido, tranquilo. Né? Você vai na aritmética, tudo é muito certo. Agora, quando você começa a entrar em matemática avançada, você percebe que não é tão certo assim. Mesma coisa com a ciência, né? Enquanto você estiver no nível atômico, tudo é muito certinho. Agora entra na parte dos subatômicos para ver. Você começa a perceber que existe um mundo debaixo daquele sistema atômico. Tá? Então o camarada que está na superfície é aquele cara que não entrou muito a fundo. Só entrou até aqueles pontos onde tudo está certo. Tá? Que eles chamam de ciência convencional. Né? E a gente, quando entra nessa área de ciência, por exemplo, ciência quântica, né? Ciência astronômica, olhando para o lado além daquilo que a gente enxerga, aí você começa a ver a realidade do que é esse negócio que é o universo. A realidade dessa coisa que é essa criação da matéria.
Que é muito mais complexo do que a gente imagina, Que né? é muito mais Que é complexo do que essa cheio de ciência. coisas inexplicáveis ainda para a ciência. Isso, está cheio de teorias ainda. Tá? É por isso que o camarada que fica na superfície ele consegue nadar tranquilamente, porque ele está no sistema convencional, né? Tá naquele tudo que é palpável, tocável, né? Perceptível pelos cinco sentidos. Nesse nível, o camarada consegue se afastar do cristianismo tranquilamente. Agora, quando ele entra num nível mais a fundo, fica difícil, porque ele perde o pé. Tá? Ele vê que o lugar, a coisa é mais funda, está mais para baixo, né? Ou mais para cima, né? Que é o tal do 10 a menos 15 para as coisas pequenas e 10 a mais 30 para os grandes, né? Uma coisa que eu acho interessante também é essa descoberta que eles falam até de que os átomos eles conseguem se comunicar através das paredes, né? Não é uma coisa que a gente pensa assim, nossa, a parede realmente é sólida. Então a gente começa a ver que as coisas extrapolam aquilo que a gente conhece muito facilmente, né? Tipo, o nosso conhecimento ainda está muito pequeno diante de tudo que acontece nesse mundo. Sem dúvida. Esses assuntos para mim também são muito interessantes, né? Porque já há muito tempo eu tenho pesquisado e visto, né? Até que ponto tudo isso que a gente vê na Bíblia ele é uma realidade. Né? E quanto mais a gente pesquisa, a gente vai vendo as coerências, as convergências das coisas que acontecem, das coisas que a gente ouve por aí, com os princípios bíblicos. Né? E é uma coisa que muitas vezes a pessoa quer até falar o contrário, né? Que a Bíblia não tem razão e o mundo tem razão. Bom, tem um cara interessado que isso seja verdade, né? Claro. Mas o fato é que quando o camarada é sincero, ele não tem muito que fugir. Ele tem que torcer muito para chegar a uma conclusão diferente. Tá? É por isso que a gente ouve dizer que os grandes cientistas eles acabam tendo uma tendência, pelo menos cristã. Porque eles chegam nesse limite. Chega no limite e diz, pô, caramba, tem que ter algo mais que isso. Não dá para explicar. Eles falam que no mínimo tem que ter alguma coisa regendo tudo isso que é tão extraordinário aos olhos dele, né? É, Eu acho que é é. só de olhar, não precisa, gente, né? Não precisa ir tão longe, mas só de a gente começar a olhar para o nosso corpo humano, como que funciona, os mínimos detalhes de a função elétrica, as coisas que chegam no cérebro, como é que o cérebro consegue comandar tudo isso de uma vez, a gente já começa a ficar meio doido, né? Nisso daí já é muita coisa para entender. Teve um cara que falou a quantos terabytes equivale um cérebro humano. Eu não lembro o número de cor. Existe já esse número, tá? Agora, o fato de ter terabyte não é muita coisa. Você consegue construir uma máquina com essa quantidade de terabyte. O problema é você fazer a associação, que é equivalente a sinapse. Tá? E você conseguir recuperação dessas informações. Porque hoje, tecnologicamente, você consegue fazer uma memória desse tamanho. Mas é verdade, a complexidade é muito grande, né? Com computação quântica, a gente dá um salto nessa direção de poder chegar mais perto de um cérebro. Tá? Porque ele vai aumentar em milhares de vezes a capacidade. Mas eu não sei se vai ser o suficiente ainda, tá? Mesmo assim ainda não chegou lá, né? Não, porque hoje diz que a computação quântica está arranhando ainda.
já existe, né, e consegue fazer operações simples. Já é extraordinário só fazendo isso. Mas ainda vai levar um tempo até que seja útil. E eu acho que não vai ser que nem PC que a gente vai ter um na nossa mesa, tá? Provavelmente vai ser um tipo time sharing. Eu que gosto de câmera nessas coisas, só o fato de, por exemplo, eu tenho muita dificuldade na câmera quando eu tenho um lugar claro e outro lugar escuro, né? E só o fato de eu falar, mas como é que com o olho eu enxergo um lugar escuro e um lugar claro e a câmera não consegue enxergar? É muita coisa. Eu falo, se eu tentar fazer isso na câmera, que a gente chama de íris, de clareagem, não consegue fazer ficar ao mesmo tempo. Mas o olho faz. Ele consegue ajustar para o claro e para o escuro praticamente ao mesmo tempo. E a gente não sente essa diferença. A não ser que seja muito grande, né? Que a gente chama de contraste. Então, Certo. são funções assim que você olha para a máquina e você fala, meu, como é impressionante as funções do corpo humano. É, Como é verdade. impressionante. Não só o corpo humano, né? Os animais em geral. A gente tem um golfinho que tem um sonar dentro do corpo dele, né? Do cérebro dele. E isso daí é uma coisa impressionante. Mas é isso. Bom, então vamos É ficar por isso. aqui, que a conversa vai longe. Se É, essa deixar, né? Mas conversa não muito tem bom esse fim. bate-papo. Você consegue, começa a desenrolar esse novelo, a gente percebe que o novelo é bem grande. Mas tá bom, eu quero agradecer a presença de você, pai. Obrigado pelo bate-papo de hoje. Não, obrigado pela essa iniciativa de abrir um papo desse tipo. Ele é muito interessante, tá? Ah, eu acho que a gente tem que aproveitar esse conhecimento, né? Não só você, mas as pessoas que têm esse estudo, que estudaram. Você leu muito livro. Eu lembro que a nossa casa tinha uma biblioteca imensa de livro. E quando eu perguntava, mas você já leu? É, eu já li praticamente quase todos esses livros. Eu falei, nossa, quando era pequeno me impressionava com isso. E agora que você tem mais tempo e tem estudado mais, eu acho que a gente tem que usar isso daí, né? Ainda mais se é em prol do Evangelho, do Reino de Deus. A gente tem que fazer algo por aquilo que tem feito tão bem pra gente, né? Certo. Bom, estou disponível aí. É só avisar e a gente se fala. Bom, pai, obrigado por tudo e até uma próxima. Tchau, tchau. Legal. Até uma próxima. Estou à disposição, tá? É só marcar e a gente se encontra de novo. Tá ok, então.